Vamos lá. Sábado passado não tivemos culto aqui, porque estávamos na conferência correndo na contramão, lá na Ágape. Mas no sábado anterior, que foi o sábado que nós meditamos no capítulo 7, e nós vemos que no capítulo 7, Paulo chega à constatação da humilhante condição e até mesmo desesperadora do homem, quando ele declara no versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No capítulo 7, o eu é a centralidade. Paulo está o tempo inteiro falando da luta, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, refaço, enfim, eu. E Paulo está demonstrando sua humanidade, a nossa humanidade, de que o homem por si só, ele é miserável. O homem sem Cristo é miserável. Essa é a condição humana. E Paulo nos prova que aquele que vive para si, em função de si mesmo, que olha para si mesmo, ele não tem condições de ser salvo. Agora no capítulo 8, nós temos algo interessante. É que Paulo vai exultar com segurança quando ele declara, logo, esse é um dos textos que eu memorizei, porque ele é um dos textos que me dá segurança. Porque vai dizer, agora, portanto, não há mais nenhuma condenação, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Paulo, se no versículo 7 o Espírito é mencionado apenas uma vez, agora no capítulo 8 nós teremos a palavra Espírito sendo apresentada 17 vezes. A centralidade deste capítulo é a vida por meio do Espírito. E eu quero que você abandone o estereótipo, como é que eu posso dizer, misticista, de que andar no Espírito é apenas falar em línguas. Andar no Espírito é ver demônio em todo canto, ou ver anjo em todo canto. Andar no Espírito é sair liberando palavra para todo mundo. Nós vamos entender o que de fato é andar no Espírito. Não estou dizendo que essas coisas não são obras do Espírito. Claro, Deus abre os olhos de quem Ele quer abrir, Deus usa quem Ele quer para dar uma palavra, eu creio nisso. Deus flui por meio dos dons. Mas andar no Espírito não é como é que eu posso dizer? Uma patente que você recebe. O fulano ali é espiritual, o fulano ali, cuidado. Não mexe muito com ele não, ou com ela, porque ali é do mistério, é do fogo. Não, irmãos. Andar no Espírito, na verdade, deve ser o nosso estilo de vida como cristãos. E não é uma patente para alguns, certo? Claro que se você buscar, se você se dobrar, se render, obviamente você será conduzido em uma vida no Espírito. Então, nós vamos agora meditar, ler o capítulo. Esse capítulo ele tem 39 versículos. Só que nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos hoje meditar até o 16. E depois eu vou finalizar do 31 ao 38. Nós vamos pular do 18 ao 30. Não porque não importa, mas é porque é muita coisa. E eu acredito que essas duas partes a gente consegue, enfim, sintetizar e entender pelo menos a essência desse texto. Vamos ler? Acompanhe, não se distraia. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que da vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da nossa fraqueza, da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado.
Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a vida, ou controle a mente, resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Vamos parar aqui por enquanto. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós te louvamos por esse tempo precioso, Pai. Pedimos para que o teu Espírito ministre ao nosso espírito, Senhor. Que essa noite, Senhor, seja uma noite diferente, que o Senhor venha com derramar sobre nós, que o Senhor nos leve mais profundo no entendimento da Tua palavra, Senhor. Que nessa noite seja uma noite de sermos nocauteados pelo Teu Espírito, nos rendermos completamente ao Teu Espírito, que nenhum de nós consigamos resistir ao Teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, não haveria discipulado cristão sem o Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo que vivifica, que transforma, que orienta, que conduz, que gera arrependimento. Então, é impossível para um cristão viver sem o Espírito Santo. E a primeira coisa aqui que nós tiramos de aprendizado, é um fato glorioso. Que fato glorioso é esse? É de que não há nenhuma condenação. E a palavra condenação aqui é a palavra para sentença. Não há uma sentença para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso precisa trazer segurança em nós. Muitos cristãos, eles não se sentem seguros para dizer eu sou salvo. Muitos cristãos até acreditam que não se pode ter certeza de que é salvo. E esse texto, esse capítulo vai nos ensinar e nos provar que sim, é possível ter certeza da salvação. Então, Paulo começa dizendo, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Irmãos, eu acredito que você já entendeu o que é a justificação. Porque na justificação, Cristo sofre a ira de Deus, a condenação de Deus vem sobre Cristo. E agora, todo ser humano que estiver em Cristo Jesus. E o que é estar em Cristo? É dizer, é declarar, é viver. A minha vida, a minha conduta, a minha devoção, tudo isso demonstra que eu estou em Cristo. E não apenas um estereótipo de cristão. Não apenas práticas egoístas travestidas de santidade. Porque não confunda, não existe transformação de fora para dentro. A transformação que o Evangelho se propõe a realizar é de dentro para fora. Não basta uma piedade que é externa e que não é interna. Não basta eu ter boas obras se eu não tenho fé em Cristo. Eu tenho boas obras, eu participo de todas as coisas da igreja, mas lá no meu íntimo eu não creio que de fato Cristo é real ou que de fato Cristo me salvou. Tem muita gente ativista dentro da igreja, fazendo tudo, participando de tudo, servindo a Deus supostamente, mas seu coração está distanciado de Deus. O seu coração não confia em Deus como seu Salvador e Senhor. Não basta uma declaração verbal, a declaração é um estilo de vida. Lá no meu íntimo eu preciso ter essa firme convicção de que nele eu sou salvo.
No versículo 2, nós temos uma explicação perfeita a respeito dessa declaração de Paulo. Pois, ou seja, ele tá continuando. Se primeiro ele diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. No versículo 2 ele vai dizer, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Então, presta atenção, se em Cristo nós somos livres da condenação, por meio do Espírito nós somos livres de quê? Da escravidão. Cristo na cruz, recebendo a sentença de Deus, nos livra da condenação, da ira de Deus. O Espírito nos conduz para que eu e você não sejamos mais escravos do poder do pecado. E ele vai dizer, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Aqui nós vemos agora a intervenção de Deus. Deus intervindo, Deus se intrometendo, Deus agindo, porque a lei... E, irmão, nós estamos repetindo isso já há 7 sábados. Hoje é o 8º. A lei não é para ser descartada. Mas a lei também não é o meio pelo qual eu e você seremos salvos. Mais uma vez, o que é a lei? As ordenanças, as práticas, as obras. Ninguém pode ser salvo por isso. Então, a lei, ela é cumprida como parte, ou melhor, como o processo de santificação, não de salvação. Você não pratica a lei de Deus, as ordenanças, as boas obras, não para ser salvo, mas elas são para me santificar, para me manter em uma conduta moral, para que eu tenha boas obras perante Deus, para que elas evidenciem a minha salvação. E não, olha, Senhor, o Senhor está vendo as minhas obras. O Senhor está vendo que eu fui líder do louvor, líder de célula, que eu servi na recepção, na intercessão. O Senhor está vendo todas essas obras. O Senhor tem que me salvar. Eu sou salvo por isso. Não. Ninguém é salvo por isso. Tire isso da sua mente. Espero que a gente não tenha isso na mente. O que eu faço para ser salvo? Crer. Crer no sacrifício de Jesus. Foi o que foi dito. E nós seremos salvos. Então, surge uma pergunta. Nós somos libertos de quê? De que nós somos libertados? O texto fala da lei, do pecado e da morte. A lei, ela serve para justamente revelar que nenhum homem é capaz de alcançar a salvação por si só. A lei denuncia o pecado do homem. Então, nós somos libertos do poder da lei e do pecado. Mas como nós somos libertos? Presta atenção. De quê? Da lei e do pecado. Como é processo. E o como é pela lei do Espírito que nos dá vida. Alguém aqui? Glória a Deus. Vamos seguir, vamos caminhar. Versículo 4. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir. E cumprir aqui é o que? Obedecer as justas exigências da lei. Olha o que eu acabei de falar. Não é que Deus agora, nós vamos pegar a lei e não serve mais para nada. Rasga o Velho Testamento, não é isso. Mas a Bíblia está dizendo, somente por meio do Espírito, nós conseguimos cumprir as exigências da lei. Agora vamos lá, irmão, versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. O que é pensar em coisas da natureza humana? Tudo que o mundo vai fazer, tudo que o mundo está fazendo, é manter a minha e a sua atenção nas coisas da natureza humana. O que o mundo vai dizer para você, jovem, vai viver sua vida e deixa Jesus para a sua velhice. Aproveite a sua vida, porque a vida é curta, viva como se não houvesse amanhã. Sabe o que é pensar nas coisas da natureza humana? É pensar apenas no estômago como, meu Deus, o que tem a ver o estômago?
Paulo, quando vai dizer que muitos fizeram do estômago o seu Deus, está falando dos seus apetites sensuais. E dos apetites sensuais envolve o que? Os meus desejos, tudo que é carnal, tudo que é apenas material. E nós somos um povo que estamos sacrificando a nossa vida com Deus, porque queremos ganhar a nossa vida. Nós queremos ser célebres. Nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser grandes, e veja bem, eu não estou condenando o ato de você ser desenvolvido, bem sucedido, pelo contrário. Se tem alguém que quer que essa juventude seja bem sucedida, sou eu. Eu quero que você estude, que você trabalhe, que você empreenda, que você prospere. Porém, meus irmãos, não existe nenhuma riqueza tão digna ao ponto de sacrificar aquele que é digno. O que o mundo vai fazer é nos escravizar segundo a consciência das coisas humanas. Então aquele que é dominado pela natureza humana, ele só pensa nas coisas humanas. Ele não tem um pensamento elevado. Seus afetos não são elevados a Deus. Deus é uma ideia, Deus é um conceito, e para muitos até um conceito ultrapassado. Deus ainda no século 21. Santidade no século 21. Não transar no século 21, ser virgem, jovem, não beijar. No século 21 vocês ainda estão nessa. Sim, irmãos, porque santidade não tem prazo de validade. Santidade não se vence. Na verdade, o critério para ver a Deus é a santidade. Se tem uma coisa que é falada na Bíblia, sem a qual nós não veremos a Deus, é sem santidade. Sem fé é impossível agradá-lo. E sem santidade ninguém o verá. E o que nós queremos na eternidade? Eu quero vê-lo, eu quero contemplá-lo, eu quero estar com Ele, reinar com Ele, porque é isso que a Bíblia me promete. Agora vamos continuar. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Vamos lá. Então eu vou pensar só em ler a Bíblia, só em ir para a igreja. Eu não vou mais estudar, eu não trabalho mais. Vou levar a Bíblia para a escola e na hora da aula eu vou ler a Bíblia, porque eu tenho que pensar nas coisas que são do alto. Não, irmãos, isso não é sabedoria, isso é tolice. O que é pensar nas coisas do Espírito? É abandonar, é o extremo, irmãos. Olha o extremo, ou a gente só pensa nas coisas dessa terra, ou a gente esquece a terra e quer viver só com a mente no céu. E um cristão nunca vai ser relevante na terra se a sua mente, primeiro, não estiver no céu, mas também não estiver na terra. Eu vou explicar para ser mais claro. O que é ter uma mente governada pelo Espírito? É entender que eu sou nesta terra um peregrino, um infiltrado, um agente de transformação, um missionário em tempo integral. Ainda que você não foi para a base missionária, meu amigo, você é missionário. Existe uma missão, existe uma comissão. E o que é pensar nas coisas que agradam o Espírito? É fazer o que eu tenho que fazer para a glória de Deus e ser uma testemunha viva. A palavra testemunha vem da palavra mártir. E mártir, você sabe que é aquele que morre, né? Um mártir é aquele que morre por alguma causa. O que é uma testemunha de Jesus? É alguém que está morrendo para si e por alguém. E esse alguém é Cristo. Então pensar nas coisas que são do alto não é viver na espiritosfera, muito pelo contrário, é entender que no meu trabalho eu sou um agente de Deus. Eu sou um embaixador. E se você não sabe o que é embaixador, embaixador é representante. Um embaixador, ele representa uma marca, alguém, uma autoridade. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então onde eu estou, eu sou embaixador de Cristo. No trânsito, quando alguém me fecha. Na escola, quando alguém zomba de mim. Em qualquer lugar que eu for perseguido, ou em qualquer ambiente que eu estiver, fazendo compras no supermercado, varrendo a calçada da minha casa, onde eu estiver, eu sou um embaixador de Cristo. E isso é ter a consciência que agrada o Espírito. Portanto, versículo 6, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em quê? Em morte.
É triste ver uma galera sacrificando a vida com Deus porque quer ganhar esta vida. Tem coisas que dá para ganhar nessa vida, sem perder a vida com Deus. Mas quantos estão dispostos? Quantos estão dispostos a falar assim: eu posso não realizar esse sonho por amor a Jesus? Eu posso deixar este sonho para sonhar este outro sonho. Sabe por quê? Porque viver para nós mesmos só vai resultar em morte. Vamos pensar aqui. Vamos lá, eu não vou mais para a igreja porque eu estou trabalhando demais, estudando demais. Eu não estou nem lendo a Bíblia porque Jesus sabe o quanto eu tenho que me dedicar por isso. Não, eu deixei algumas coisas, eu estou dando um tempo de oração, de devocional, essas coisas, porque Jesus sabe. Jesus sabe que esse é o propósito da minha vida. Eu tenho que estudar tanto, trabalhar tanto, e Ele vai ficando. Depois eu volto, porque Ele me entende. E tudo isso é o quê? A busca por construir celeiros. A busca por construir o quê? Prestígio. O meu sucesso, o meu desenvolvimento. Eu. E a Bíblia relata a história de um homem muito rico, que fala assim, olha para as suas riquezas e fala assim: eu vou destruir os meus celeiros, vou construir outros maiores para guardar, vou comer, beber, me regalar, me alegrar. E a Bíblia diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que é que você tem a oferecer? Meus irmãos, eu quero deixar bem claro que eu não estou condenando o ato de você se desenvolver. Pelo contrário, você tem que pensar nisso. Mas não existe nenhum desenvolvimento, como é que eu posso dizer, pessoal. Vale a pena se isso sacrifica a minha vida com Deus. Vamos lá, vamos caminhar. Portanto, permitir que a natureza humana controle sua mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Porque o Espírito, conduzindo a nossa mente, Ele vai conduzir a nossa mente naquilo que é puro, naquilo que é virtuoso, naquilo que é agradável, naquilo que apresenta louvor a Deus. Então as minhas ações passam a ser não mais uma ostentação de moralidade. Vejam como eu sou bom, vejam como eu sou moral, como eu sou ético, como eu não brinco com tais coisas porque sou santo. Muito pelo contrário, não é falsa piedade, como eu falei, com uma máscara de santidade. Pelo contrário, primeiro, a mente controlada pelo Espírito. Permitir que o Espírito controle a mente resulta em uma vida. Resulta em vida e paz. Todos os frutos do Espírito nos conduz à paz. Ainda que você esteja morrendo. Irmãos, a gente olha para os séculos passados e vê os cristãos do passado. Tinha crente que se alegrava quando estava indo para a morte. Irmão, leia a história dos mártires. Leia depois, quando você estiver no Instagram só vendo besteira, tira um tempo, lembrei aqui, vou já pesquisar aqui. Os mártires que morreram pelo Evangelho. Pessoas que gritavam, pessoas que louvavam. Claro que teve aqueles que oraram, Senhor, me dá força. Mas teve também aqueles que exultavam. Porque agora, no tempo moderno, nós estamos querendo evitar a cruz. Mas se você olha para alguns cristãos, e é sempre bom voltar na história da igreja, porque isso nos inspira, porque isso nos motiva, porque isso é um legado, é um exemplo. Nós somos o tipo de crente que não quer viver a perseguição. Nós não queremos ser perseguidos, nós não queremos carregar a cruz. Ah, meu Deus, a minha cruz está pesada demais. Irmão, ela é pesada mesmo, ela não é de isopor e não vai ter rodinhas. A cruz pesa, e a cruz é a essência do Evangelho. Se existem os crentes que querem evitar, na verdade não se pode seguir a Cristo se não abraçar a cruz. Não se pode seguir a Cristo se não carregar a cruz. E o que é a cruz? É minha mulher que enche o meu saco, ou o meu marido.
É o meu colega da escola, é um professor chato. Não. A cruz é onde o meu e o seu ego é crucificado todos os dias. Todos os dias que eu venho aqui pregar é o meu ego sendo crucificado. Cada sim que eu dou para Deus é o meu ego sendo crucificado. Cada vez que eu abro mão de um conforto para algo que tem a ver com Deus é o meu ego sendo sacrificado. Porque eu não quero viver para mim. Porque eu não quero viver segundo a minha natureza humana. Porque isso vai resultar em morte, em falta de sentido, em vazio. Se no último dia nós falarmos, olha aí, Senhor, tudo que eu conquistei. E Deus falar assim, ó, apartai-vos de mim porque eu nem te conheço. Muitos estão fazendo muitos de nós estamos fazendo do nosso desenvolvimento pessoal o maior sentido da nossa vida, o Deus da nossa existência, o troféu da nossa existência. E eu quero sim ser um homem muito bem desenvolvido e sucedido. Mas acima de tudo, eu quero ser alguém que é conduzido pelo Espírito. Acima de tudo, eu quero que o meu maior troféu seja a minha vida sacrificada perante o altar de Jesus. Eu não quero chegar e falar, olha aí, Senhor, olha minha conta bancária, olha quantos diplomas, olha minha oratória e retórica, Senhor. Olha quanto eu sou talentoso, não. Eu não quero, e nem vai acontecer isso, mas vamos imaginar. Eu não quero ouvir Jesus falando, nossa, você conquistou tudo isso? Impressionante, porque isso nem vai acontecer. Eu anseio pelo dia que ele vai falar assim, muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Entra para a alegria do teu Senhor. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Às vezes a gente deturpa esse texto. Você fiel no pouco. Vou dar aqui meu dízimozinho de R$2, porque daqui 2 anos o Senhor vai me colocar no muito. Deus pode nos fazer Deus é bom. Não basta ser um simples evangelho. Ele, eu já porque eu não na salvar. Como ele não estava, né, alguma é um estilo de vida e um padrão de vida que é muito sedutor. Nós somos pressionados por era da ostentação, todo mundo ostenta tudo. Ostenta um filho, ostenta uma educação perfeita, ostenta uma família perfeita, ostenta um padrão de vida perfeita. E é difícil não ter uma
seu. Aqueles que não estão em Cristo, irmão, tem que lutar contra o seu ego e o. Você acha que a glória de Deus? Versículo que ainda estão humanas não podem agradar a Deus. Morto. Crente, ele olha assim, isso aí não quero. Liderar. Eu amo pastorear, eu amo sonhos da adolescência. Porque Deus me chamou. Eu fui. Minha primeira célula morreu. Sabe por quê? Eu ia para a célula, não via ninguém. Graças a Deus. Eu não sabia dessa. Contando agora. Embora. Com 15 anos de idade. Até que um dia, acho que 16, 17, Deus começou meu coração, amor por pessoas. Eu preciso aprender a amar pessoas. O que eu fiz? Na escola eu comecei a olhar em volta, eu vou começar uma célula com esses caras aqui. E eu comecei a primeira célula de verdade. Desviado. Ou a maioria era desviada, ou nunca tinha sido cristão, nunca tinha tido experiência com Deus. Na época eu chamei o Léo também para me ajudar. Aí nós começamos a célula, Radicais em Santidade. Radicais porque a galera na época tudo andava de skate. Certo. E aí nós começamos. E eu nunca vi, presta atenção. Eu nunca vi uma célula de crente mais fervorosa do que aquela célula que a maioria era desviada ou nem conheciam Jesus. Os caras gritavam dentro da casa do menino que a gente fazia. Gritava que... Os caras choravam, 10, 20 peão, gritando, um monte de... Que passasse na rua, eu pensava, meu Deus, tá tendo alguma confusão ali. Desespero, paixão. E muitos, claro, muitos não permaneceram, mas tiveram experiência com Deus. Se não permaneceram, aí já é com eles. Deus deu a chance a eles. Isso, porque às vezes a gente fica se prendendo ou se escondendo. Não, é porque eu não sou chamado para isso. É porque eu não tenho palavra para isso. Irmão, não apareceu anjo na minha frente, não teve. Mas vou usar as palavras do pastor Bruno, eu simplesmente amei Jesus. E quando se ama Jesus, não tem como ver a obra de Jesus e não se sentir responsável por ela. Eu não posso simplesmente ver uma lacuna, um buraco, uma necessidade e falar, não tem a ver comigo, porque eu não sou chamado para isso. E tem que parar com essa falsa ideia de que vai aparecer um anjo para falar, tu será um líder, será um pastor, tu será alguém que vai ajudar ali, tu será um evangelista. Não, Pedro, é porque eu não sou. Meu irmão, não tem essa. Uma das coisas com o ministério de evangelismo na igreja é porque gerou nos outros o quê? Não é porque eu não sou chamado para isso. Já tem um ministério de evangelismo. Nós precisamos ser uma igreja que evangeliza. E não uma igreja que tem um ministério de evangelismo. Todo momento nós precisamos estar prontos para pregar a tempo e fora de tempo. Vamos lá, vamos caminhar. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E a Bíblia diz que aquele que é conduzido pelo Espírito sabe de onde o vento vem, nem para onde ele vai, irmãos. Você é soprado, você é conduzido. No dia que teve uma reunião de pastores aqui, eu quero compartilhar com vocês que se tudo acontecer como vai ocorrer, no meio do ano seremos ungidos. Para a glória de Jesus. E
diferenciado nessa reunião, né? E a pastora Saboia no final chegou assim: nunca tive uma palavra clara disso. Mas e se tiver que... Você quer? Aí o pastor... Se for para fazer o que eu quero, não faço nada. A única coisa que eu falei para ela é que eu não posso colocar a mão no arado e olhar para trás. Eu tenho minhas preferências, claro que eu tenho, mas um homem e uma mulher que vive pelo Espírito, ele é soprado e conduzido, irmãos. Eu não posso simplesmente colocar: Senhor, eu te sirvo, mas essas são as condições. Senhor, eu vou te servir, contanto que o Senhor não exija isso de mim. Vamos lá. Se de fato o Espírito de Deus habita... Agora, aqui, é interessante que Paulo usa lógica para explicar, enfim, a sua visão. Paulo segue uma estrutura lógica, que a gente chama de silogismo. O que é silogismo? Tem umas premissas e tem uma conclusão. E ele vai fazendo isso. Olha só. Porém, não são ou pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se o Espírito de Deus habita em vocês, aí sim, vocês são conduzidos, certo? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Se alguém não tem o Espírito Santo, é o selo. Qual é a evidência que eu pertenço a Cristo? Ter o Espírito Santo. Aí você pensa: mas será que eu tenho o Espírito Santo? Eu nem falo em língua. Irmãos, o Espírito Santo tem uma multiforma de se mover. E existem vários dons. Não ache que porque você não tem um dom específico, você não tem o Espírito Santo. Se você não consegue mais, isso pode ser uma evidência do Espírito Santo. Porque quando não se tem o Espírito Santo, você peca e está normal. Agora, quando temos o Espírito, porque não é retirado de nós a pecar, mas é retirado de nós a escravidão. Você agora tem poder para dizer não, para resistir, para fugir, para não mais se colocar debaixo dessa escravidão. Cometeu o pecado? Pode, não vai aparecer um anjo para falar: ei, não vai não. Não vai. A consciência, quando a consciência começa: meu Deus, eu não deveria estar fazendo isso. Pois é. Na verdade, não é apenas um peso de... Eu não estou dizendo que o Espírito Santo é peso de consciência, não é isso. Primeira coisa, evidência que temos o Espírito Santo: nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Como assim ser convencido do pecado? Primeiro, só reconhece que é pecador por um ato do Espírito. Eu tenho a consciência de que haverá um julgamento. E o Espírito confirma, me traz a segurança: sou justificado. E o juízo, irmãos, a clareza, a certeza de que um dia estarei diante de Deus para prestar contas. No tribunal de Cristo, no tribunal do Senhor, diante do trono branco. Então, Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram o quê? Declarados justos diante de Deus. Versículo 11. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo dará vida ao seu corpo mortal. Por meio de quem? Desse mesmo Espírito que habita em vocês. Vamos lá, verso 12. Portanto, irmãos, vocês não têm, sua natureza humana lhes pede. A natureza humana, ela resiste a tudo aquilo que é a natureza do Espírito. Se o Espírito fala vai, a natureza humana fala: vai não, moço. Se o Espírito fala... Irmãos, quero ter mais, mas eu tive momentos em que eu senti assim: foi o Espírito que falou aqui comigo. E eu me lembro que em 2016, eu estava lá na Chácara da Vitória, num negócio lá, e eu senti algo dentro de mim falando assim: eu estou te levantando. Eu até anotei na Bíblia.
Foi a primeira vez que eu tinha assim, rapaz, isso aqui não veio de mim. Foi inexplicável, uma convicção. Então, às vezes, o Espírito vai falar assim, tá vendo aquela lacuna, você pode preencher. Tá vendo aquela necessidade, por que não você? Aí a natureza humana fala, não vai não, porque isso vai te dar trabalho. Não vai não, porque tu vai perder. Tu vai ter que corrigir algumas coisas. Certeza que tu vai querer se meter com isso, tu não está pronto. Tu não está preparado. Me mostra na Bíblia um ser humano que Deus chamou, que estava completamente pronto. Moisés não estava pronto. Os 12 discípulos, nenhum estavam prontos. Pedro era todo agoniado, todo zangado. Demorou Pedro se converter. Paulo, a gente pode pensar que Paulo estava pronto, porque tinha toda uma formação intelectual, mas Paulo esperou anos para poder pregar, aprendendo, sendo aprimorado, sendo discipulado, tendo ego ali, ó, sendo desfeito aos poucos. Vamos lá. Portanto, irmãos, vocês não têm, olha só, vocês não têm que seguir, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Talvez a nossa natureza humana estava falando assim, meu amigo, vai curtir, vai pra balada, vai namorar, vai beijar, vai ganhar dinheiro, tu tá aqui no sábado à noite, poderia estar fazendo outra coisa, fazendo um curso, fazendo isso, fazendo aquilo, sai daí, para de ser fanático. A natureza humana vai falar sempre para... Só que aquele que vai viver para si, ele vai morrer. O vazio existencial vai tomar conta dele. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O que ele está dizendo? Vamos lá. Agora vamos estruturar de maneira lógica. Só é filho de Deus aquele que é resgatado por Cristo Jesus. Cristo Jesus, aquele que tem o Espírito de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, resgatado por Jesus e tenho o seu Espírito, logo não posso viver conduzido pela minha vontade, mas pela vontade do Espírito. Isso é lógica. Lógica formal. Pois vocês, vamos lá, estamos caminhando para o final. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou, os filhos. O grande problema é que muitos de nós até temos uma experiência massa com Jesus. Aquele dia que fomos marcados. Só que parece que a gente submete, parece que o Espírito que nós supostamente recebemos, é só mais um espírito, que ainda me torna medroso, que ainda me torna escravo. Não, irmão, não é assim que funciona. Pelo contrário, nós não recebemos um espírito, e a palavra espírito aqui agora está até usado com porque não é um espírito qualquer, escravo, não nesse sentido, mas sim o Espírito de Deus que nos adotou. E aqui, vamos lá, nós temos às vezes uma ideia muito superficial de adoção, porque a gente olha para o nosso contexto, mas nesse contexto greco-romano aqui, o ato de adoção era uma cerimônia. Precisava de pelo menos umas 7 testemunhas, quando um pai iria, que é pátria potestas, poder paterno. E olha só como é interessante a adoção. Ele era como se recebesse uma nova identidade, uma nova vida. O que pertencia à família antiga deixava de ser dele, dívidas deixava de ser dele, e tudo que era daquele pai passava a ser obrigatoriamente daquele filho. Então ele se tornava uma nova pessoa, ele era reconhecido como uma nova pessoa, e ele tinha direito de tudo do pai adotivo.
Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Vocês deixaram um tipo de filiação. Que filiação é essa? Do pecado. A família que vocês pertenciam era outra família. Agora não. Vocês recebem um Espírito de Deus que os adotou. Tem uma hierarquia, nós somos menores. Não. Nós somos filhos, irmãos. E é o mesmo nível de nós temos direitos à herança. E agora nós chamamos Abba Pai. E Abba Pai é uma expressão hebraica. É como se fosse uma expressão carinhosa, de intimidade. Ou seja, e aí tem um detalhe muito precioso aqui. Primeiro, que esse ato do Espírito nos conduzia em uma vida de ser guiados por Ele, para santificação, para sermos transformados em nos livrando da escravidão, do pecado, da natureza humana que nunca fez a vontade de Deus e nunca fará por si só. Nos adota e agora nos dá o direito não só de chamar a Deus como Pai. Tem muita gente que nem é cristão e chama Deus como Pai, mas só chama da boca para fora. Não entende, não conhece de fato dessa maneira. E sabe o que é interessante aqui? É que nós não recebemos apenas uma posição, mas um coração de filho. E o coração de filho é diferente da posição. Porque você pode apenas estar na posição. Por exemplo, eu conheço alguns que não tiveram contato com seu pai ou mãe maternos, ou paterno, biológico, na verdade, né? Biológico. E ele tem um direito. Mas aqui não é só ter direito à herança. É ter um coração que reconhece a paternidade de Deus. E aqui também, quando a gente volta para esse contexto cultural do ato da adoção, o filho, ele herdava até um comportamento. Ele poderia livremente trazer para si estereótipos, trejeitos, comportamentos do pai. E é isso que Jesus, que o Espírito nos proporciona. Não apenas falar, Deus, tu é meu pai, mas de fato desfrutar, reconhecer sem medo, não olhar para um Deus tirano, não olhar para um Deus que está a ponto a me punir com o seu raio laser, como é o negócio lá do Superman, sua visão de quê? De calor, sei lá, Deus vai me fulminar. Como pai, ele vai me punir, mas porque ama. É diferente um Deus que pune uma criatura, de um Deus que pune um filho. Quando se pune um filho, se pune por amor e com amor. Então, quando pecarmos, não é para a gente chegar assim, ai meu Deus, eu pequei, não vou nem levantar minha mão hoje, não vou nem adorar. Você está na casa do seu pai. Você está diante de um Deus que é pai. E esse Deus que é pai não vai fazer vista grossa do nosso erro. Ele vai nos corrigir, mas ele ainda vai nos aceitar. Eu lembro da história de um pastor Lipão. Ele disse que uma vez foi olhar lá a fatura do cartão e tinha uma conta lá de um jogo. Ele mas eu não comprei isso. E aí ele foi confrontar os filhos. E um deles falou, pai, fui eu. Mas eu vou te pagar. E eles falam assim, que mané pagar, moleque? Você me roubou. E eu não estou criando filho ladrão. Você me roubou e você não tem como me pagar. Como que um menino de 10 anos ia pagar? O menino começou a chorar e chorar e chorar. Não queria ir comer, não queria ir para a mesa. Ele falou, vamos, não vou. E ele pegou esse menino no colo e falou assim, você é meu filho. E não importa o que você fizer, eu não vou deixar de te amar. E você não vai deixar de ser meu filho. Você errou, mas eu ainda te amo. Bora sentar na mesa e bora comer todo mundo. É assim, irmãos. A pergunta é, você tem revelação de que Deus é Pai? Ou Ele é só uma divindade, alguém distante? Qual foi o modelo de oração que Jesus nos ensinou a orar? Deus nosso? Ó, excelentíssimo, não seria errado, mas Ele fala assim, Pai nosso. Eu vim revelar o Pai. Eu vim revelar o Pai. Vamos lá? Então, irmãos, pois o seu Espírito
É possível sim ter certeza de que é salvo. Pois tu confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O que é um salvo? Alguém que foi adotado. Alguém que é trazido para o Pai. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus. Não, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para nos levar ao Pai, não apenas a Deus. Vocês estão me entendendo? Não estou dizendo que o fato dele ser pai deixa de ser Deus, ou Deus deixaria de ser pai. Mas é a forma como olhamos para ele. Influencia como nos relacionamos. Se você olha para Deus apenas como um cara ali que pode te massacrar qualquer coisa, não desfruta. Você não ama, você se esconde, você tem medo. Não faz isso, não faz aquilo, não por amor. Mas e se ele me matar aqui agora? Rapaz, eu não vou pecar não, que eu vou tocar hoje, vai que eu fico endemoniado lá. Não é, eu não me santifico, não é porque eu posso ficar endemoniado aqui não, é porque o meu Deus é santo. Porque Ele é digno. Então sim, o Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E voltando aqui, se nós temos um coração de filho, um filho imita o Pai. Se o Pai é santo, eu como filho também vou me santificar. Se o Pai tem uma obra, eu como filho serei parte responsável para com essa obra. Eu irei ser zeloso. Se eu ver um lixo no chão aqui, eu pego, sabe por quê? Porque isso é zelo para a casa do meu Pai. Claro que a casa sou eu, mas esse lugar é representativo, é simbólico. Então se tem algo fora de ordem, o zelo precisa. Se você é um músico aqui, é sua responsabilidade cuidar do seu instrumento, porque primeiro ele não é seu, ele é de Deus. E se as cordas estão enferrujadas, se a bateria está suja, se o seu ambiente, que é o altar, está todo desordenado e você não percebe isso, significa que eu não estou interessado naquilo que é a obra de Deus. A gente pode pensar que a obra de Deus é só as coisas grandes, é pregar e não sei o que. Não, irmãos. Tudo. O mundo de Deus precisa estar em ordem e eu preciso ser zeloso para com isso. Vamos lá, senão eu não termino. Somos seus filhos. Então somos seus herdeiros. E portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Nós sofreremos, sim. Mas o sofrimento é só um prelúdio da glória. É como é que eu posso dizer? É só ali vai dizer no versículo 18, eu considero que os nossos sofrimentos de agora nada é comparado com a glória que nos revelará mais tarde. Isso me confortou hoje. Porque nos últimos dias eu passei alguns sofrimentos. E o sofrimento, muitas vezes, ele pode nos conduzir para um enfraquecimento da fé, ou não é? Basta você sofrer, você começa, rapaz, será que Deus não está vendo isso aqui não? Será que Deus me esqueceu? Dizendo, o sofrimento de agora não pode ser comparado com a glória. Vamos pular para o final lá. E agora eu quero finalizar a partir do versículo 31. O que poderemos dizer diante dessas tão maravilhosas coisas? E aqui nós temos algumas perguntas retóricas. Perguntas que não sabemos a resposta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É interessante porque a pergunta não é, quem será contra nós? Porque se a gente perguntasse só assim, quem será contra nós? O inferno todo ia gritar. Ele fala assim, se Deus é por nós, quem ousará se levantar contra nós? Se Ele não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Ou seja, se Deus deu tudo entregando o Filho, as outras coisas é balela. Quem se atreve? Quem se atreve a acusar os escolhidos? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos. Quem nos condenará então? Ninguém. Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo?
O que, Aliança Jovem? Serão as aflições ou as calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo, ameaça de morte? Como diz as Escrituras, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos chamou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nada. Nem as coisas dessa vida, nem a incredulidade que pode tentar se levantar nada desse amor. E eu esse amor como a coisa mais preciosa, porque se eu estou me envolvendo, supostamente pode me afastar desse amor. Perca isso, perca a amizade, perca o que Jesus, não perca esse amor, não negocie esse amor, porque esse amor não é bem não, esse amor é o que salva o ser humano. Eu quero convidar os irmãos do louvor aqui. Veja, nós não estamos falando aqui de algo superficial, irmãos.